Irmãos, um homem sem Deus sempre será escravo de alguma coisa. Um homem ou mulher, quando não é direcionado por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, ele se torna uma vítima fácil para se tornar um escravo de alguém ou de algo. E eu vou citar aqui alguns exemplos de como essa escravidão se concretiza na vida daqueles que não estão em Cristo Jesus. O primeiro que eu quero citar é a escravidão dos vícios. Pessoas que estão presas pelo vício do álcool, pelo vício de drogas, pelo vício de jogos, pelo vício de uma vida promíscua e libertina. Essas pessoas que não estão em Cristo, que não têm Deus como seu guia, elas estão presas dentro dessa escravidão. Outras estão presas pela escravidão da vaidade. São pessoas cuja vida giram em torno do material, giram em torno da aparência, giram em torno daquilo que é efêmero e passageiro. Vemos aí pessoas que morrem por causa de procedimentos estéticos completamente desnecessários. Vemos casos de homens cada vez mais novos tendo problemas de saúde e vindo a óbito porque usam hormônios ou substâncias que são perigosas, mas a vaidade não permite com que essas pessoas enxerguem o quanto aquilo está fazendo mal para ela. Então elas se tornaram escravas de uma vaidade, de uma cobrança que muitas vezes elas mesmas impõem a si, não conseguem enxergar o quão mal estão fazendo ao seu próprio corpo, como na busca pela beleza e pela perfeição inalcançável estão fazendo mal para o seu próprio corpo. Outra escravidão que podemos citar é a escravidão dos sentimentos. Quantas pessoas estão presas pela depressão, pela ansiedade, pelo rancor, pela mágoa, às vezes alimentando sentimentos de intentar contra a própria vida, e a pessoa fica presa em um ciclo, onde às vezes ela melhora, depois piora, e vive à base de medicamentos e terapias e sessões. E aí fica um período onde ela melhora e outro período piora e fica constantemente presa a esse ciclo. O vício dos sentimentos. O outro exemplo é o vício do dinheiro, é a escravidão do dinheiro, onde a pessoa ela trabalha, vive em prol de ganhar dinheiro. Ela passa o dia, a noite, perde às vezes o sono, buscando meios e formas de ganhar mais dinheiro, e vive uma vida em torno disso para ganhar dinheiro. Mas quando essa pessoa estiver nos seus últimos suspiros, nos seus últimos momentos de vida, não importa o quanto ela terá acumulado, não importa a cifra bancária, não importa os bens, nada disso vai adiantar em nada. Ela não vai levar nada, nem sequer um único centavo. E aí a pessoa passa a vida inteira correndo atrás de bens, posses, propriedades e acumular cada vez mais dinheiro, e a vida vai passando e vai passando e vai passando, e ela não alimenta a alma dela com nada. Mas no outro mundo, do outro lado, os bens não poderão fazer nada por essa pessoa, vai ficar tudo aí para uma outra gastar. Então entenda que o homem ele sempre estará preso a algum tipo de escravidão, a algum tipo de senhorio, se ele não tiver Cristo em sua vida. É bem verdade que a disciplina, o autocontrole, algumas correntes filosóficas e até mesmo algumas religiões pode libertar o homem de alguns desses vícios, de algumas dessas escravidões que eu falei aqui. É bem verdade que o homem por si só ele é capaz de se libertar do vício do jogo, da bebida, do cigarro, de uma vida libertina e promíscua. É bem verdade. Talvez até você que está vendo esse vídeo, você diga, eu não tenho nada disso. Eu não tenho vaidade, eu não bebo, eu não fumo, eu não vivo desesperado atrás de bens e propriedades. Talvez você diga isso, talvez você se considere uma pessoa liberta. Mas eu vou te dizer que existem dois tipos de escravidões a qual nenhum ser humano escapa, menos que Cristo intervenha em sua vida.
A primeira, lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E basta você ter cometido um único pecado, e você já se tornou condenado por causa dele. Há um teólogo que eu gosto muito, chamado Wayne Grudem, e no Manual de Doutrinas ele diz que o homem, até mesmo quando ele está dormindo, ele está cometendo pecado. Não porque dormir em si seja o pecado, mas porque a natureza desse homem é pecaminosa. O pecado não é só um ato, o pecado é um estado. Somos pecadores pela nossa natureza caída. Por isso ele diz que até quando não estamos fazendo nada, nós estamos em estado de pecado. E só há um que pode nos libertar desse domínio, e esse homem é Jesus. Não há nenhuma corrente filosófica, não há nenhuma boa vontade, não há nenhuma caridade, não há nenhuma religião que possa te libertar do poder destrutivo do pecado, porque o pecado ele destrói o corpo e por fim ele matará a alma. E só Jesus é capaz de libertar o homem do poder destrutivo e da condenação eterna que o pecado causa. E o segundo tipo de escravidão, a qual nenhum homem é capaz de escapar, é a escravidão imposta por Satanás. O Senhor Jesus disse: quem não é por nós é contra nós, quem conosco não ajunta, espalha. Com isso, entendemos que no mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você está debaixo do jugo de Satanás. Talvez você diga: mas eu não mexo com coisa errada, eu não sou satanista, eu creio em Deus. Mas se a sua alma, se você não estiver em Cristo, você é sim um escravo, de algum grau, de alguma forma, de algum nível de influência, você se tornará um escravo de Satanás. E só Jesus é capaz de desfazer as obras do diabo, pois para isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo e salvar aqueles que nele creem. Então entenda que o homem sem Deus, ele sempre será escravo de algo, sempre. Somente Jesus, somente por meio dele nós seremos livres, como o Senhor disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Jesus veio para nos libertar das amarras de sentimentos negativos que você alimenta durante anos. Jesus veio para nos libertar dos vícios, daquilo que você adquiriu, daquilo que te foi transmitido através de outras pessoas e que você alimenta e se torna escravo disso diariamente, rotineiramente. Jesus se manifestou para libertar e salvar. Então eu te convido a aceitar seguir, a aceitar se tornar um discípulo de Cristo. Procure uma igreja séria, procure um irmão, uma irmã, um homem, uma mulher de Deus que possa te apresentar o caminho da salvação, porque só em Jesus Cristo o homem deixará de ser um escravo. E que o Espírito Santo transmita essa realidade, esta mensagem ao seu coração de acordo com a sua realidade.